Olá, alunos da sexta etapa. Eu sou a professora Keliane Ribeiro e vou estar aqui com vocês com a disciplina de português e vamos dar início à nossa aula. Hoje, nesta aula, nós vamos discutir os substantivos, né? Os substantivos, eles estão presentes em todos os aspectos da nossa vida, né? Em todos os momentos. O que são os substantivos, né? Ela é uma classe de palavras que nomeia seres, né? Nomeia objetos, nomeia os fenômenos da natureza, lugares, qualidades e muitos outros. Esses substantivos, eles são classificados, né, em gênero, em número e grau, certo? Os gêneros, né, eu posso colocar eles como masculino e feminino, e os números eu posso classificar eles como singular e plural. E o grau, aumentativo e diminutivo. Os substantivos comuns, né? São aqueles que as palavras elas designam seres da mesma espécie e de forma genérica, como pessoa, gente, país. Aí os substantivos próprios, né, são aqueles substantivos grafados com letra maiúsculas e eles particularizam seres, né, entidades, países, cidades, estados, isto é, seres da mesma espécie. Os substantivos simples, né, são aqueles que são formados por apenas uma palavra, né, como carro, camiseta, mesa, porta, quadro. Então, todos os substantivos, né, que existe apenas uma palavra, que não com duas palavras, né, que não são compostos, a gente chama de simples. Já os compostos, né, a gente vê aqui no nosso exemplo que os compostos eles vêm acompanhado com duas palavras, né? Como aqui a gente tem o exemplo de guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Então, alunos, os substantivos concretos, né, são designados com mais de uma palavra, né? Como são designados como aquilo que você pode ver, né, que você pode pegar, como objetos ou animais ou lugares. Aí a gente vem como exemplo a menina, o homem, o cachorro, né, o gato, tudo aquilo que você pode ver e pegar, ele é classificado como um substantivo concreto. Já os substantivos abstratos, né, são aqueles que a gente não consegue pegar, mas a gente consegue ver ou sentir, né? Como a beleza, a alegria, a bondade, a tristeza. Então, são aqueles substantivos, né, relacionados a sentimentos também, viu? Aí, os substantivos primitivos, eles vêm como a própria palavra diz, né? Eles indicam algo que vem que dá origem a outros, né? Aí a gente classifica como primitivo. Já os derivados, né, é que deriva-se de outro substantivo, certo? Como, por exemplo, chuvarada, né? É um derivado, né? Mas se eu falo chuva, é um substantivo primitivo, certo, alunos? Aí vem os substantivos coletivos, né? Que são aqueles que se referem a um conjunto de seres, certo? Então, todos aqueles substantivos que nomeia aqueles seres, eu classifico ele como substantivo coletivo, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o conjunto de flores, né? Que é a flora, o álbum de fotos, a colmeia, que é um conjunto de abelhas, certo? Então, os números dos substantivos, né, de acordo com o número do substantivo, eles podem se classificar em singular, plural e sintético, né? Esse singular é quando se refere, né, a uma única coisa. Já o plural são aquelas palavras que designam várias coisas, né? Como, por exemplo, pessoas, grupos, né? Eu digo assim: o menino pegou
as flores, né? Então, essa palavra flores está no plural, porque eu me refiro a várias flores, certo? Aí a gente vê também o sintético, que são substantivos com acréscimo de um sufixo, né? Indicando o aumento, como por exemplo, ó, casarão. E o diminutivo, né? Que é a palavra que indica a diminuição e o tamanho do lugar ou de alguma coisa, certo? Quando eu digo assim, casinha, né? Eu estou me referindo a uma casa de um tamanho pequenininho. Aí a gente vai ver também o analítico, né? E o sintético. Então, eu não vou me aprofundar muito nesse sintético e analítico, porque a gente vai estudar mais na frente. Vocês analisem, né, os tipos de substantivos para vocês estarem respondendo a atividade que a gente tem aqui abaixo. O texto, né, o NAP, os homens e os animais. Vocês vão ler o textinho aqui abaixo e depois fazer a interpretação, né, a atividade. E lá abaixo, lá nas últimas questões, eu coloquei umas questõezinhas em relação à gramática, né, sobre os substantivos, onde vocês vão encontrar todos os substantivos dentro desse texto. Vocês vão também separar esses substantivos, né, em próprios e comuns, certo? Como a gente viu, né, os substantivos próprios e comum, eles têm a sua classificação bem diferenciada, né? Os substantivos próprios são aqueles grafados, né, por letras maiúsculas, então já fica bem mais fácil de vocês analisarem no texto. E os substantivos comuns são aqueles que designam os seres da mesma espécie, tá bom? Então, alunos, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Leiam o conteúdo todinho, respondam à atividade. E hoje à noite, depois das 7 horas, eu gostaria muito que vocês estivessem preparados, se organizassem para a nossa aula no Google Meet, tá certo? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.